Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 3. Leia comigo o texto, e ele diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Nesta semana passada, eu fui aqui impelido a te fazer um desafio. Não falar mal do Brasil, mas era só? Era só não falar mal? Orar. Porque não falar mal muitas vezes ainda nos conduz a pensar mal. E aí, nesse desafio, algumas pessoas depois me disseram assim: pastor, eu descobri o quanto eu falo mal. Mas por quê? Que eu orei pacas nesta semana. Eu descobri que eu falo mal demais do país. É interessante porque este é um exercício simples. Porque o nosso coração é realmente tendencioso a sempre olhar aquilo que está ruim. Você pode olhar para um carro que você tem, e ele pode estar lindo, mas se você encontrar um defeitinho nele, você olha para o defeito e só se lembra do defeito. Se você estiver comendo algo, uma comida, normalmente 4, 5 pratos, às vezes colocados, salada, arroz, feijão, mas se algo tiver errado, você esquece de tudo aquilo e lembra do que está errado. Lembra sempre daquilo que é o negativo. Não é à toa que a Bíblia diz a cada um de nós, e este é o conselho da Bíblia para nós, para trazermos à memória o que nos dá esperança. E não aquilo que nos dá catástrofe na alma, aquilo que nos faz mal, aquilo que nos joga para baixo, aquilo que nos coloca no chão. Mas tendenciosamente a nossa alma se inclina justamente para isso. E por mais que eu e você lutemos, nós não vamos conseguir pôr cabresto na alma. Só Deus tem condições de fazer isso sobre a nossa vida. É só Deus quem afina o nosso olhar e adestra os nossos pés e as nossas mãos, adestra a nossa alma para olhar para a direção certa. E neste texto, queridos, eu gostaria de fazer com você uma engenharia reversa. E eu gostaria de começar com você o texto de trás para frente. Nós lemos na ideia certa que está escrito o texto, mas ele nos diz ao final do texto que é por causa de um certo comportamento nosso que nós muitas vezes estamos aflitos, tristes, e aí usando até a expressão que o irmão Fabrício, ao orar aqui, usou, que é uma das expressões e uma das doenças que mais acomete as pessoas no nosso tempo. É por isso que tantos andam depressivos e desiludidos com a vida. O texto diz assim no final, se você puder, leia comigo: para que não vos fatigueis. Vamos ler de novo? Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O conselho da Bíblia é muito simples, mas ele tem passos e direcionamentos para o nosso coração que precisam ser vividos.
Nós quase que cotidianamente pedimos a Deus que Deus nos fortaleça, que Deus nos direcione, que Deus nos ensine, que Deus nos faça olhar para o que Ele tem feito, que nós tenhamos coração agradecido, que nós vivamos a cada dia olhando para Ele, porque Ele é quem sustenta todas as coisas, e que nós nos lembremos disso dia a dia, e é o que o texto está nos dizendo. Irmãos, a cada dia, precisamos lembrar para o nosso coração e para a nossa alma que nós temos um Deus todo-poderoso que sustenta a nossa vida. Se você olha para Hebreus capítulo 11, que é o capítulo anterior ao texto que nós estamos lendo, ele vai falar da tão grande nuvem de testemunhas que nós temos a rodear-nos. Abraão esperou contra a esperança. Isaac buscou no Senhor o sustento da sua vida. José, olhando para a história, não podia dizer, eu terei solução, porque ele foi vendido pelos irmãos, colocado longe da sua casa, longe da sua família. Os seus irmãos disseram a seu pai que não tivesse esperança pelo seu filho José. E José, levado a uma terra estranha, colocado numa casa estranha, Deus começa a prosperar a vida de José ali, e ainda que os seus irmãos não soubessem, Deus estava agindo na história através deles e também de José. José experimenta ser o libertador do povo. Mas libertador do quê, pastor? Libertador da fome. Libertador da miséria que o Egito ia passar. E Deus pega este rapazinho que fora vendido pelos irmãos e colocado numa terra estranha, e através dele levanta a história e coloca este homem como aquele que seria o ponto de atração para todas as famílias da terra naquele instante. Toda a terra começou a passar fome, e as pessoas afluíram para o Egito. Consequentemente, da mesma maneira, a família de José. E o que Deus fez? Deus abençoou a vida de José no Egito. Eu e você jamais sabemos o que Deus está fazendo. E Ele não tem obrigação de nos dizer o que vai fazer. A nossa caminhada é por fé. Então nós aguardamos todos os dias na providência de Deus, no agir de Deus, no mover de Deus, porque tudo o que Ele faz é sempre muito bom. Mesmo que o nosso coração não entenda no início. Tudo o que Ele faz é muito bom. E assim que José, aquele rapaz que fora deixado à parte pelos seus irmãos, se tornou o abençoador do povo de Israel. Foi através dele que Deus trouxe toda a família existente para que eles começassem a viver no Egito. E quem tinha programado isso? Deus. Eu vou levar o meu povo ao Egito, numa terra, e eles ficarão ali por 400 anos como escravos. E assim Deus fez. E por que isso? Porque no coração de Deus está um plano maior do que o nosso. Eu, quando olho para esse texto, eu fico maravilhado, porque você já pensou que o endereço que você está morando hoje foi escolhido por você, mas Deus tem um plano com você no endereço que você está? Já pensou que as pessoas que você encontra durante o dia, durante a semana, no seu trabalho, ou talvez nas amizades, ou na diversão, ou na caminhada no lago, eu não sei onde, mas onde você vai, Deus tem um plano com a sua estada naquele lugar. Ah, pastor, ultimamente eu só frequento médico. Aleluia! Deus tem um plano com você lá no médico. Deus tem um plano conosco onde Ele nos leva, querido, onde Ele nos permite estar. Mas quantas vezes nós estamos com a cara enfiada no celular, que a gente não enxerga ninguém que está do lado.
E eu não sei se você já viu que as pessoas, quando elas se assentam e estão com um problema, elas ficam olhando para os outros, procurando alguém para conversar, procurando alguém para falar. Às vezes ela só precisa de um ouvido, ela não precisa da boca. Ela precisa de alguém que a escute. E você é o instrumento de Deus ali. Pastor, é que eu não sei o que eu vou dizer para ela. É fácil. Diz para ela, eu sei de um Deus que cuida de nós. Eu sei. Posso orar por você? Posso levar seu nome em oração? Nós vamos estar na igreja orando por você, mas antes eu posso orar aqui com você? Você já teve experiência de orar com uma pessoa que você não conhece lá no consultório do médico? Gente, é uma bênção. Nós tivemos aqui o tio Jovem. Não sei quantos conheceram, mas o tio Jovem era uma peça rara. Era meu tio. 80 e poucos anos. E o tio Jovem teve meningite na infância, então a idade mental dele era de 11, 12 anos, mais ou menos. E o tio Jovem gostava muito de conversar, mas ninguém quer conversar nesse tempo. E ele descobriu uma coisa, que porteiro não pode sair do lugar. Porteiro está de castigo. Prato cheio. Quem mora no Quinta 1 sabe disso. O tio Jovem chegava lá de manhãzinha, já com cabo de vassoura, encostava do lado e falava assim, bom dia, você está bom? Muitos aqui talvez nem saibam, mas pessoas daqui, principalmente os porteiros, estiveram no velório dele e procuraram saber do velório dele. Mas o que me surpreendia é que às vezes eu saía aqui e passava e o tio Jovem estava naquele ponto do Quinta. Sabe quando você vira na Madre Leônia, tem um primeiro ponto, e está o tio Jovem lá sentado com um cabo de vassoura, escorado no cabo de vassoura, assim, esperando. Mas onde o tio Jovem vai? Aí um dia o tio chegou para almoçar, eu falei, tudo bem, tio? Eu estou bom. Falei, tio Jovem, eu passei na Garibaldi ali, eu vi o senhor sentado no ponto, o senhor estava indo em algum lugar? Não. E por que o senhor estava sentado lá? Esperando os outros chegar. Cada um que chegava, ele olhava para a pessoa e dizia, você está bom? E muita gente que encostava ali dizia assim, eu estou mais ou menos. E ele falava assim para a pessoa, por que você está mais ou menos? E a pessoa dizia para ele, porque está acontecendo isso e isso na minha vida, esta e aquela situação. Ele dizia assim, você conhece o leão? Eu falei, leão? É. Você não conhece o leão? Não. O leão da tribo de Judá? Você não conhece? Não. Ele dá jeito. E quando as pessoas se interessavam um pouquinho mais, ele falava assim, você precisa ir para a igreja, ouvir o que o leão da tribo de Judá pode fazer. Ele muda a vida. Irmãos, não há barreiras para falarmos de Jesus. Nós as criamos, mas não existe. Porque as pessoas precisam desta paz que já nos alcançou. E por que nós andamos afadigados? E por que nós andamos tantas vezes pensativos, cabisbaixos, desanimados? Porque nós olhamos para a situação, ao invés de olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que constrói e derriba todas as coisas.
E eu não estou falando figuradamente, porque o Evangelho de João, capítulo 1, Jesus diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, aquele que vive nesta vida, e neste tempo, ou em tempo qualquer, mas não conhece aquele que faz todas as coisas, não conheceu nada ainda. Está passando e perdendo tempo. Porque viver é viver com Ele, é andar com Ele, é experimentar dEle, é sentir e caminhar junto com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós não estamos salvos porque nós possuímos a fé, nós recebemos a fé. Ele nos trouxe de graça, nos outorgou termos acesso ao trono de graça do Pai para conversarmos todos os dias com o Pai. Mas isso foi dádiva dele para nós. E é por isso que o texto diz assim: irmãos, vamos aprender uma coisa. E eu estou parafraseando o texto no versículo 2, se você puder, olha aí na projeção. O texto diz assim, olhando, vamos ler juntos? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu estou terminando. Eu gostaria que você guardasse isso. O texto não diz que Jesus nos mandou suportar a cruz que ele suportou. Este sacrifício ele fez. Mas ele diz, olhem para mim. Olhem para a maneira como eu vivi. Eu não fiz caso porque as pessoas me deixavam de lado, porque as pessoas torciam o nariz para mim. Eu não levei isso em conta. Ele veio nos salvar e nós viramos as costas para ele. Mas ele não fez caso disso. Ele não fez caso do desprezo da humanidade. Ele não fez caso de nenhuma chacota que fizeram contra ele e sobre ele. Mas ele olhou para nós com amor e disse, eu vim para te amar. E ponto final. Este é o importante da história. O que nos derruba, queridos, é que tantas vezes nós tratamos o nosso coração como uma criancinha que precisa ser adulada, e nós não precisamos de estarmos sendo paparicados na alma. Nós precisamos de Deus nos instruindo a vida a cada dia. Essa ideia de bajulação e de paparico na alma, isso é inferno puro, isso não tem nada de céu, querido. O cristão está aqui para se desgastar e servir ao Senhor, louvando a Deus, passando por tribulação, não importa a situação. Ah, mas estão me perseguindo, pastor. E daí? O que fizeram com Jesus? Trataram-no bem? Não. O perseguiram. E ele diz assim, eu não fiz caso disso, querido. Eu continuei olhando firmemente para a vontade do Pai. Nós somos chamados a continuar olhando firmemente para o que o Pai tem para nós. Deus te abandonará? Deus te deixará em algum momento, querido? Deus falhará conosco? Deus voltará atrás na palavra dele? Não. Então por que é que estamos tantas vezes choramingando como criança mimada, dizendo, ninguém olha para mim, os céus estão contra mim, oh, coitado de mim. Parece mais aquele bichinho que eu sempre cito e digo, oh dia, oh mês, oh ano, oh situação, eu sou o mais pobre desta terra. Nós não somos, nós somos os servos de Deus. E ainda que a terra se transtorne, ainda que o mar tumultue e espumeje, ainda que na fúria que eles têm, eles lancem todas as coisas para dentro dele, nada atinge o nosso Deus. Ele continua dominando todas as coisas e ordenando todas as coisas. Ele continua no controle. Pastor, mas é que a situação está muito difícil. Eu vou te dizer o porquê que o texto de Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz para nós, tem por alvo, tenha por objetivo,
tenha por exemplo a vida de Cristo. Porque quando nós olhamos para o que ele suportou, eu pergunto a você, está muito difícil para nós? De verdade? Tá, irmãos? Tá não. Tá fácil. Ou não tá? Você tem pessoas que te amam? Tem ou não tem? Tem casa? Tem comida? Tá fácil. Tá fácil. Não tá difícil. Mas pastor, vai ficar difícil? Também não sei. Essa não é a questão. Porque a grande dificuldade que nós poderíamos passar e ter que enfrentar, e essa seria dificílima, seria se Deus dissesse, de agora em diante, o problema é seu. Toca a vida, dá seu jeito. Mas ele disse, eu jamais lançarei fora todo aquele que vier a mim. Então isso você nunca vai ouvir da parte de Deus. Então nós podemos dizer, tá fácil. Ele está ao meu lado. Tá fácil. Porque mesmo quando eu não ver saída, ou quando não existir aos meus olhos a solução, ao meu lado eu tenho aquele que é o Senhor de todas as coisas. E Ele estando ao meu lado, tá fácil. Ele é o meu Deus. Então, meu amado, eu não quero te desafiar nesse dia e nesta semana a não falar mal do Brasil. Eu espero que você já tenha aprendido essa parte. Mas eu quero te desafiar em nome de Jesus a olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. E nesta semana você pode vir a enfrentar intempéries que não enfrentou nesta semana que passou. Mas lembre-se, para onde você deve olhar? Para Jesus. A quem você deve recorrer o tempo todo? A Ele. Diz, Deus, o bicho está pegando aqui. Está feia a coisa. Eu não sei nem como é que sai dessa situação. Mas eu espero no Senhor. Eu quero encerrar e te dizer, você já se perdeu em São Paulo? Alguém aqui já se perdeu em São Paulo? É uma delícia, não é? Coisa maravilhosa. Você se sente um nada. Porque quando você se perde numa cidade menor, você chama alguém e resolve o assunto ali. Mas quando você se perde numa cidade tal qual São Paulo, principalmente naquelas marginais que tem ali, e eu não sei se você já se perdeu perto de onde eu vou falar, na saída da Bandeirantes, que você olha aqueles viadutos que tem, e a gente está acostumado aqui. Então a gente olha e faz assim, esse viaduto que vai aqui, ele vai com certeza passar lá. E a gente entra. E a gente vê que ele começa e a hora que ele vai para lá, ele muda de novo e ele sai para outro rumo. Você fala, mas e agora? Como é que volta? Como é que pega o rumo de novo? E certo dia, a gente estava com o Júnior, que era meu cunhado, falecido já. E o Júnior foi entregador em São Paulo. Então ele conhecia umas coisas em São Paulo que a gente jamais se atreveria a fazer. Deu uma chuva forte, estava no alagamento, e o Júnior e o pessoal com 4, 5 horas de espera para conseguir atravessar. Aí o Júnior falou assim, espera aí que eu sei um caminho. Irmãos, a hora que ele entrou nesse tal de caminho, o coração diminuiu e apertou. Porque ele entrava em favela, saía de favela, entrava para outro canto, entrava daqui, saía de lá. E de repente nós estampamos na pista para ir embora. E eu fiquei olhando. E o tempo inteiro, depois que eu rememorava, Deus sempre me dizia, você vê quando alguém sabe o caminho, como é a história? Assim é Deus na minha e na sua história. Talvez você olhe e diga assim, não tem saída. O caminho de passar a esse.
mas Deus tem o caminho. E quando Deus organiza tudo de novo e te coloca na pista para ir embora, você olha e vai dizer assim: só o Senhor poderia fazer. Esperar em Deus não é arranjar a solução, é receber dele a direção e andar naquilo que ele tem. Não foi você e não fui eu que conquistou vitória. Foi o Senhor quem nos deu, através de Cristo Jesus. E aquele que não poupou o seu próprio Filho por amor de nós, antes o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas que precisamos? Será que se pedirmos pão ao Senhor, ele vai nos dar pedra? Se pedirmos do seu Espírito, ele nos dará uma cobra? Claro que não, querido. Ele nos dará aquilo que precisamos para seguir adorando e aprendendo dele a cada dia. Que Deus te fortaleça em nome de Jesus. Amém.